só, antes de começar, umas coisinhas. Então, para quem precisa de um comprovante de participação rápido, quem precisa de uma declaração, alguma coisa que participou, tipo agora? Tá. Para vocês, como não são muitos, o ideal é vocês falarem com a Dora, que fica ali embaixo, e aí pede, dá o nome de vocês, que ela faz uma declaração específica para vocês. Se fosse quase todo mundo, eu pedi para fazer para todo mundo alguma vez. Isso é uma declaração. O certificado, aí a gente vai mandar para vocês por e-mail, mas provavelmente daqui a umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos. Mas aí a declaração, já para agora, pede para a Dora, que aí ela faz para vocês. Se surgiu uma dúvida durante as práticas em relação à prática 16, várias pessoas estavam entendendo como que é o negócio. A prática 16 é como qualquer outra prática, então apenas alguns grupos vão fazer, na verdade são 3 grupos. Fez um ontem, vai ter mais 2, um hoje e um amanhã, na sexta-feira não vai ter. E aí, então eu coloquei separado lá no cronograma, porque para eles brincarem com os elétrons, vocês não podem estar usando a linha de luz. Então por isso que começa um pouco mais tarde, aí o pessoal vai ver um monte de coisa, um monte de explicações e tal, e aí às 5 eles começam a mexer com os elétrons. Eu achava que o pessoal ia bloquear o peixe, mas eles acabaram deixando o peixe lá, só que aí o pessoal das linhas até poderia fazer um ou outro experimento, só que em muitas das linhas o peixe ia simplesmente desaparecer, em outras linhas o peixe ia ficar grande, em outras ia ficar num ângulo diferente. Então, a partir das 5, o peixe das linhas digamos, não usável. É um peixe bom. É um peixe bom para o pessoal que está brincando, mas para as linhas às vezes não é tão bom. Então, quem está fazendo as práticas, normal, continua das 2 às 6, considerando que o peixe bom só vai ter até 5. E aí o pessoal lá da prática 16, os outros 2 grupos, qual que é exatamente, mas os 2 grupos que está marcado para hoje e amanhã, lá está marcado para começar às 4. Ontem a gente avançou um pouquinho, começou às 3h30. Eu vou confirmar certinho com o pessoal, para ver se começa um pouco mais cedo hoje também. Mas aí o que a gente fez, o pessoal dessa prática, não sei se acontece para o grupo 15, qual que é o grupo 1, 16 anos. Fica aqui embaixo, onde tem os sofás, e aí comigo, mas provavelmente não vai começar antes das 3 da tarde. Então, se vocês tiverem que fazer outra coisa, tá? Era isso. Bom, a gente vai começar, a Cris vai apresentar sobre a técnica de Pattern Distribution Function para ajudar a ordem local não cristalinos, e aí depois a gente tem uma outra apresentação de aplicações de evolução. Bom dia a todos. Na verdade, essa primeira apresentação da manhã é dividida entre a minha apresentação e na sequência veio o Gustavo. Ele já deve ter falado um pouquinho para vocês sobre exatos no início da semana, e ele me disse que falou um pouquinho também de materiais desordenados. Então aqui continua nessa sequência, aí eu vou falar de uma técnica, a segunda técnica que pode ser usada também para estudar materiais desordenados ou nanométricos, e ele no final fecha de volta com o exatos, que também é uma técnica bastante apropriada para isso. Então, na verdade, eu coloquei, o primeiro slide, se vocês se lembram, é meu último slide da apresentação que eu fiz a semana passada. Por quê? Semana passada quis dar uma rápida introdução de materiais cristalinos, cristalografias e medidas de difração de raio-x de materiais na forma de pó. Né? E no final termino com isso. Tá, onde você aplica a técnica
técnica de difração de raio-x para estudar estruturas que têm ordenamento ao longo alcance. E no final, a gente termina com os padrões de difração, né? No caso de monocristal, os pontinhos que vão estar botando as funções de difração, ou de POC vocês têm os anéis de difração, e com isso eu consigo entender e quantificar, né, a minha célula unitária, determinado volume, parâmetro de rede, uma série de informações que eu tiro da estrutura cristalina do material. Mas, e se eu tenho um material dessa maneira, que é uma nanopartícula e imersa numa matriz de carbono, que é completamente amorfa, e esse é o meu padrão de cristalino, onde eu muito mal consigo identificar alguns picos de difração, e a única informação que eu tiro daqui um sistema nanométrico, posso até me arriscar, tentar determinar o tamanho médio dos cristalinos, e não posso fazer mais nada além disso. Só que eu digo que é um material hoje novo, extremamente útil e que pode ser aplicado de maneira comercial. E não é só ele. A gente conseguiu encher um slide, na verdade, uma apresentação inteira, só dando exemplos hoje em dia de materiais que eles têm um tamanho nanométrico ou um ordenamento local, ou a gente coloca uma impureza, faz uma substituição na rede dele, e ele muda completamente vamos dizer, as propriedades físicas e químicas dele, e no entanto, eu já não posso só estudar a difração de raio-x, porque o que eu quero ver é algo localizado, ou é algo desordenado, ou é algo muito pequeno. A difração de raio-x não vai me dar informações tão, vamos dizer, reais sobre o material. E aqui tem vários exemplos que hoje, eu acho que cada um de vocês aqui, se fazem um trabalho científico, então na área de materiais, isso, materiais inorgânicos, orgânicos, na área de fármaco, já se deparou com algum sistema parecido com esse. Então, existe uma técnica que a gente pode aplicar, que ela, na verdade, a gente pode dizer que é uma extensão da difração de raio-x, para poder estudar esse tipo de material desordenado. Eu coloquei aqui só um gráfico mostrando como que é o resultado, né, dessa caracterização, para vocês já irem adaptando os olhos ao tipo de resultado que a gente vai ver daqui para frente. Então, é uma função que ela vai estar no eixo Y, que ela chama G de R, em função de R, que é distância atômica. E esse aqui é um resultado clássico. Na verdade, tem duas curvas sobrepostas, porque elas foram medidas em dois laboratórios diferentes. Mas o que é a importância disso? É uma técnica, PDF, né, que isso que o Narciso falou no título da minha apresentação, Pair Distribution Function, ou função de distribuição de pares. Ela é uma técnica já antiga, relativamente antiga, e ela foi originalmente desenvolvida para estudar materiais desordenados, completamente desordenados, como vidros e líquidos. Só que hoje em dia o uso dela é crescente, por quê? Por causa da nanotecnologia, né, que vem avançando cada vez mais, a gente vai modificando os materiais, tornando eles menores, e eles vão tendo aplicações tecnológicas cada vez maiores. Então, ela vem com a demanda desses materiais de desordem, né, ou nanomateriais. Ela é complementar à difração, a tradicional cristalografia, aquela que foi passada na semana passada, que muitos de vocês estudam e usam. Ela não requer periodicidade do material, então ela não é como a difração convencional, que eu só consigo aplicar se eu tiver aquele sistema bem ordenado tridimensionalmente. Ela vai levar em conta, ela vai levar em conta o espalhamento coerente que acontece no material, mas o difuso e o multibraque. Ela é obtida de uma análise de difração de raio-x, então você parte de uma análise, vou mostrar que não é exata o convencional, que a gente vai ali na XPD e obtém um diafragma de raio-x, ela vai um pouquinho além daquilo, mas é muito parecido. Outra vantagem dela é que ela não é seletiva ao elemento, então vocês já ouviram falar um pouquinho de hexágonos,
E vocês sabem que você usa essa técnica para estudar a ordem local de material e você vai na borda de absorção daquele elemento. Então, eu seleciono o elemento que eu quero estudar naquele momento. PDF não, ela não é seletiva. Isso pode ser bom, às vezes pode ser ruim, mas é uma característica dela. E ela vai fornecer informações sobre informações estruturais de pequena e média distância. Então, lembrando um pouquinho de absorção de raio-x, você, quando faz um tratamento de hexáfise, você chega à primeira esfera de coordenação, à segunda esfera de coordenação daquele elemento seu de interesse. Com o PDF, você pode ir até um pouco mais além, facilmente. Ela não tem as mesmas limitações que a absorção para poder estudar esferas de coordenação mais distantes de um elemento de interesse. Então, qual que é o princípio matemático dela? Na verdade, ela vem dessa função G de R, que, bom, aqui a gente passa a usar o vetor de espalhamento. Já não está mais fazendo a variação em 2θ, a gente está levando em conta o vetor de espalhamento, que na verdade está relacionado com o ângulo e com o comprimento de onda, assim como o 2θ em braço. Vocês já viram aqui nas apresentações como determinar esse vetor de espalhamento. E ela vem dessa função G de R, que ela pode ser descrita de duas maneiras, né, diferentes, mas que são análogas, e nada mais é do que você aplicar uma transformada de Fourier num fator que eu até tive um pouco de dificuldade para denominar esse fator, que muitos chamam ele de fator de estrutura. Então, aquele fator de estrutura que todo mundo viu aqui ao longo da semana passada, seria que a gente chama de F de P, aqui ele está como S de P. Por que eles mudam um pouco? Porque, na verdade, esse fator aqui de estrutura, ele está levando tanto a parte de Bragg quanto a parte difusa. É espalhamento coerente, mas ele está levando em conta essas duas contribuições. Então, a minha função G de R, ela faz uma transformada de Fourier de uma correção, assim, de uma modificação do termo de fator de estrutura do material. E o que eu tenho como resultado, vou já para a segunda definição, ela vai pegar a densidade dos pares atômicos que eu tenho no material e fazer a diferença da densidade média desses pares atômicos que eu tenho no material. Traduzindo tudo isso, aqui já para a parte prática, a partir de um difratograma de raio-x, está aqui, todo mundo reconhece o difratograma de raio-x, os picos definidos, aqui é para o material cristalino. É um exemplo só para ir colocando vocês gradualmente, que vocês tenham em mente de material ordenado para o material que já começa a ficar desordenado. Então, tá, um material bem ordenado, com os picos de difração bem definidos. Quando eu aplico essa função, eu obtenho esse resultado aqui. Então, essa é a minha função PDF, e aqui sai um pedacinho que está escrito aqui em função de R. E o que PDF promete na verdade, te dar um histograma das distâncias dos pares atômicos que eu tenho no meu material. Então, cada pico desse aqui está representando um par atômico. Então, por exemplo, esse material, para falar a verdade, eu não lembro exatamente o que era, mas vamos supor que é um níquel. O que eu teria aqui seria a distância níquel-níquel e coincide com o meu parâmetro de rede, porque o meu material é ordenado. Se ele não fosse ordenado, seria a distância interatômica entre níquel e o primeiro vizinho dele na esfera de coordenação. Poderia ser outro níquel. Ou se você já está em camadas mais externas, a minha nanopartícula, por exemplo, eu já estaria medindo a diferença, a distância interatômica do níquel e um oxigênio, níquel e um hidrogênio, que está já mais afastado da parte interna da minha nanopartícula. Tá? Aqui é um resultado, só para vocês verem, porque a equação aqui ela é grande. Pode perguntar. Eu não entendi como é que vai de um para o outro, multiplica por G, assim. Eu vou mostrar aqui, vamos ver se esclarece. Vou voltar então. Tá? A gente tem que determinar o fator de estrutura do material. Eu calculo a transformada de Fourier, na verdade a função senoidal da transformada de Fourier, e determino o meu G de R. Na prática, como isso é feito? E aqui, é claro, a gente não precisa
precisa ir lá no caderno, por toda essa equação e calcular ponto a ponto. Já tem softwares que calculam isso para a gente. Então, no fundo, esse aqui é o resultado de uma análise que eu fiz no ano passado, um material que o pessoal do meu grupo estuda, que é... mais uma vez. Você pode dizer qual é o software? Posso, eu vou colocar um slide depois. Então, é um material que é níquel, suportado em óxido de nióbio. Então, é um sistema que tem duas fases, né? E eu fui no laboratório lá na França e fiz as medidas de PDF desse catalisador. Esqueci de falar, esse é um catalisador que a gente estuda. Então, aqui, o que eu tenho? É meu difratograma convencional. Então, é isso que eu obtenho ali, estou medindo. É meu difratograma convencional desse sistema níquel, óxido de nióbio. E aquele padrão de difração que a gente olha e não sabe muito bem o que fazer com ele, porque, que material amorfo. Aí, o que o software faz? Ele já calcula o fator de estrutura. Na segunda etapa, ele calcula a transformada de Fourier e depois eu tenho minha função G de R aqui. Então, vai por etapas e a gente chega. Esse aqui é o meu resultado de PDF. Então, já é minha distribuição dos pares interatômicos em função da distância interatômica que eu tenho no material. No caso, essa distância de pares interatômicos são diferentes planos? Se for um material cristalino, pode ser a distância entre um átomo e outro, um parâmetro de rede, por exemplo. Se é um material desordenado, é a distância entre um átomo e o vizinho mais próximo. Mas no caso eu tenho que falar, eu tenho que dar alguma informação sobre que tipo de elemento você tem lá dentro, para você pegar o valor da estrutura. Sim. No caso, essa informação, eu tenho que entrar com o tipo de CIF, Isso, você depois, eu não vou mostrar aqui, porque eu, na verdade, ainda estou aprendendo a lidar com essa técnica, eu não sei fazer a modelagem. Talvez o Gustavo pode ajudar isso um pouco, porque ele já trabalha com algumas modelagens de materiais desordenados, mas até onde eu sei, realmente você chega no software para poder fazer o refinamento, né? Aqui é meu dado cru. Todas essas etapas aqui, na verdade, eu comecei ali medindo uma análise, vamos dizer, quase convencional de difração de raio-x. E aí, com um tratamento matemático, eu cheguei até aqui, mas isso aqui é meu dado cru de PDF. A partir daqui, eu vou para um software, então uma analogia. É obter uma analogia com um sistema cristalino, que muitos de vocês já estão acostumados. Eu obtenho meu difratograma de raio-x e agora eu quero determinar, fazer uma análise quantitativa. Então, determinar realmente as distâncias interatômicas, calcular a quantidade, o que mais? O tamanho da minha partícula. Eu vou fazer um refinamento disso, como um refinamento crítico, aí eu vou para o software, que é possível fazer isso. Tem softwares que eu já vi olhando, estudando na literatura, que é muito análogo ao refinamento crítico, que você tem aqui. São basicamente dois softwares, né? Um para fazer essa Isso. conversão e o outro para fazer o ajuste. Exatamente. E aqui, já colocando então um resultado da literatura e que mostra. Então, seria um cristal de ouro, né? Só para vocês terem ideia do que eu tenho ali na minha curva de PDF em função de R. É um cristal de ouro. Então, o que esse primeiro pico aqui ele está me informando? É exatamente essa distância interatômica aqui, de um átomo de ouro para a esfera dos átomos mais próximos dele. Então, aqui na primeira esfera de coordenação. O segundo pico, na segunda esfera de coordenação. O quarto aqui, nessa terceira esfera de coordenação. Tem esse outro aqui do meio, por quê? Esse aqui a gente está vendo o ouro do topo, mas se eu ver ele daqui, né, você vê que já tem uma outra esfera intermediária aqui. Então, cada um desses picos está mostrando exatamente essa distância interatômica. Isso aqui está bonitinho de ver, porque é um material ordenado, está refletindo a estrutura cristalina dele. Mas um desordenado funciona do mesmo jeito. Então, vocês veem o poder da técnica. Não parece que facilmente a gente chega nesse resultado. E na sequência eu vou mostrar análises qualitativas que a gente tira sem chegar naquele software de refinamento, tudo que a gente pode tirar de informação só se eu chegar no resultado assim, bem medido, bem bonito, as informações que eu já posso tirar.
A largura dos picos tem nesse caso, né, tem a ver com o tamanho da partícula? Não, eu vou mostrar aqui na sequência todas essas informações que a gente pode tirar do pico, a posição, a largura, você vai ver daqui a pouco. Então, esse aqui é um exemplo. Um outro exemplo, esse aqui é um óxido de titânio. Titânio na fase anatásica, esse aqui é o resultado de PDF dele, tá aqui. Aí eu posso ampliar, na verdade, ampliou só essa parte aqui, essa região aqui é mais em distâncias interatômicas menores. E aí eu identifico aqui, o primeiro pico, o que é relativo? A ligação titânio-oxigênio. Esse outro aqui, ao titânio-titânio, em azul, ao oxigênio-oxigênio. Então, tá vendo? Além de determinar as distâncias interatômicas entre os átomos de titânio, eu também consigo identificar o oxigênio-oxigênio que eu tenho ali no meu sistema cristalino. Cristalino ou, na verdade, desordenado. Então, essa é uma vantagem da técnica. Ela não é seletiva ao elemento e, medindo, tratando os dados, eu consigo determinar essas distâncias interatômicas. Então, aí que é o trabalho do pesquisador. É claro, você conhece um pouco isso, estou falando se você não fizer a modelagem. Então, eu já conheço um pouco do meu sistema, olho na literatura. Então, tipicamente, uma ligação titânio-titânio tem ali uma distância interatômica próxima de 5 anos. Então, provavelmente, titânio-titânio. Se não, fazendo a modelagem disso, que aí eu não sei se o Gustavo chegou a mostrar, mas é o tratamento de hexágonos também. Você chega, né, na curva de hexágonos, depois você vai fazer a modelagem para tirar essas distâncias interatômicas. Você vem com valores numéricos, mas você parte de um modelo. Então, aqui, grosseiramente, eu posso pegar os dados da literatura. E, na verdade, é isso que todo pesquisador faz logo de início. Eu mesmo, eu peguei aqueles dados ali que eu mostrei para vocês, que são os dados crus ainda, mas a primeira coisa que eu olhei ali na minha curva do GDR por R, para ver se eu conseguia identificar coisas que estavam ali na literatura. Eu estudo níquel, né? Níquel e nióbio. Então, níquel, níquel oxigênio, nióbio oxigênio. Então é isso. Já tem valores tabelados na literatura, você vai se basear nos artigos de pessoas que já fizeram esse tipo de tratamento, ou então você vai criar seu modelo e fazer a modelagem para você determinar. Aqui, tá vendo? Eu mostro já a série de softwares que a gente usa para poder fazer esse tratamento. Existem outros, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, na linha que eu medi, eles usam um detetor de ar. Então, diferente de quem, né, já mediu um atômico convencional, foi lá na XPD, a gente usa um detetor linear. Você basicamente, ao terminar o experimento, você já tem ali, porque você vai coletando ponto a ponto, então num intervalo grande de ângulos, você já vai construindo o seu difratograma de raio-x. E, né, ao mesmo tempo que você está medindo, você tem um difratograma. No laboratório que usa esses detectores de área, depois a gente precisa fazer uma integração azimutal aqui, do meu dado de difração de raio-x. Eu faço essa integração e tem esse software aqui que é bastante disseminado no meio científico. Ele é meio chato de trabalhar, existem outros, mas aqui é um exemplo. Isso tudo para quê? Para eu ter o dado cru primeiro, de difração, né? De espalhamento, na verdade. Vamos agora falar do termo correto, que é espalhamento, que vai usar tanto as informações que eu tenho de Bragg quanto de espalhamento difuso. Então, para eu poder ter meu sinal com espalhamento difuso, depois eu posso ir para um software como esse aqui, que, nossa, ficou pequeno pra caramba aqui, que ele chama PDF-GET. É um software livre também, que você aí chega na função de GDR, e você, na sequência, pode ir para esse outro software, que é o PDF-FIT, que você aí faz a modelagem. Certo? E você pode fazer a modelagem. Uma alternativa também, que é muito usada na literatura, é fazer a modelagem usando o Monte Carlo reverso, que é bastante usado para sistemas desordenados e líquidos. Então, aqui eu coloquei mais ou menos o exemplo de como é que funciona.
Da minha experiência, pouca experiência ainda com a técnica, bom, tudo isso aqui está livre. Se você quer uma versão mais amigável desse software, você tem que pagar. A pessoa que desenvolve, ela cobra por isso, mas já dá para usar com o que está livre, são as versões mais antigas. Não são tão amigáveis, isso eu digo do ponto de vista de uma pessoa que é muito de computação, né? Eles não são tão amigáveis. Esse aqui, então, ainda não cheguei, mas o Gustavo sabe, acho que usa bastante, ele pode dizer mais como ele funciona. Ele já brincou bastante também. Eu nunca brincaria com software desse. Eu vou usar quando precisa, né? Mas tá. Tá aqui. Esses aqui são os exemplos de software. Esse último aí seria mais indicado para o programador ou qualquer um também? Olha, qualquer um. Esse PDF Fit, ele faz isso. O que eu vejo, eu acho que tem... Talvez até o Gustavo também possa falar mais, porque a percepção de quem está começando a estudar a técnica. Aquele pessoal mais tradicional, que já trabalha com sistemas desordenados há muito tempo, na parte teórica e tudo mais, eles usam aqui o de carga e reverso para fazer isso. Você vai construindo passo a passo o seu modelo, aí você parte de um sistema de corpo rígido, e aí você começa a dar informações, né, cada vez mais para poder tentar ajustar o seu modelo ao seu dado experimental. Eles geralmente usam isso. Mas tem um grupo já, vamos dizer, uns 15 anos atrás, começou a aprimorar e a desenvolver o software, 15, 20 anos. Eles já estão aqui no PDF Fit. E talvez eles usam bastante para sistemas não estruturados. Não sei dizer se tem muita vantagem, ou eles são diferentes. Esse aqui é mais adequado para sistema não estruturado e esse aqui para sistema completamente desordenado. Que informação você precisa conhecer para esse segundo programa, para a questão da gente bastante intensidade, para esse você precisa pôr a composição do seu material, o comprimento de onda que você mediu, isso. Você põe também a composição do material, o comprimento de onda, basicamente isso. Vou tentar lembrar de quando eu fiz meu tratamento de dados. Qual? Intensidade também. Densidade eletrônica. Na verdade, o seu... porque é aquela função aqui, ó. Esse aqui, ele vai normalizar a sua curva. Então, densidade. Então tá, a gente já viu o poder da técnica, como a gente lida com ela, em termos de software. Aí agora, né, alguns aspectos particulares dela que a gente precisa tomar cuidado para ter uma boa coleta de dados. Então, você precisa ter uma boa estatística de fótons para poder fazer uma boa análise de PDF. Primeiro, ter todo aquele espalhamento difuso, que lá, quando a gente estava na difração de raio-x, era o nosso background, a gente simplesmente jogava para debaixo do tapete, né, quando ele ia refinar. Não, aqui é da onde a gente vai tirar a informação. Então, ele geralmente é 6 ordens de grandeza menos intenso, se eu estou lidando com material, né, que tem uma parte cristalina e uma parte já não cristalina, eu preciso medir muito bem, ter bastante fluxo de fótons para medir bem. Outra coisa, na minha função, aquela função do fator de estrutura modificado pelo vetor de espalhamento, ele cresce para o vetor de espalhamento alto. Então, a minha medida em si, ela tende a ficar mais ruidosa e não porque eu preciso também ter uma boa estatística de fótons para eu medir isso aqui com uma qualidade boa. E aí que eu coloquei 2 exemplos, né? Um onde eu fiz uma boa aquisição de dados, tinha uma estatística de fótons grande, e eu consigo ter uma análise de PDF aqui de boa qualidade, uma análise de GDR, resultado de GDR por R, de uma boa qualidade,
E aqui não, é a mesma amostra, só que muito mais ruidosa. Então, a hora que eu faço a transformada de Fourier, eu começo a perder informação. Então, estatística de fótons é importante para esse experimento. Outra coisa, quando eu mostrei aqui a equação, né, da onde a gente tira o G de R, vocês veem que é uma integral que vai até infinito do meu fator de espalhamento. Só que isso na realidade não acontece. Eu termino em algum momento, né, essa quantidade. Então, ele tem um efeito de truncamento aqui da função, que aonde que isso vai impactar também? Na minha resolução do sinal. Então, aqui tem um resultado que eu tirei da literatura mostrando como isso varia. Se eu termino meu experimento um Q baixo, por exemplo, de 5 anos, eu tenho aqui, ó, minha função PDF bastante alargada. Se eu vou para 8, é o laranja, um pouquinho mais definido. Se eu vou lá para alto, que é 20, eu já tenho a curva preta. Então, também, eu preciso de estatística de fóton, eu preciso de medir, né, no vetor de espalhamento alto. Aqui coloca uma tabela, né, das fontes convencionais que a gente tem no raio-x, nos difratômetros de bancada. Então, a energia, né, o elemento, a energia, o comprimento de onda, nossa, quase caindo fora aqui do meu slide, os Qs máximos que eu conseguiria medir. Então, vocês veem que, olha, para o cobre, um pouquinho. Então, você já vê que, tá vendo, aquela curva um pouco definida. Imagina, se eu pegar essa vermelha aqui e quiser tirar alguma informação sobre a distância interatômica, eu posso estar cometendo um erro grande, porque eu não tenho muita precisão disso. Então, lá para uma fonte de tungstênio, a G prata, né? Prata e tungstênio, que eu conseguiria ter um sinal de melhor resolução. Então, agora, somando esses dois slides, você já percebe, quer dizer, ou não, né? Mas eu vou dizer que é uma técnica que, na verdade, ela se popularizou recentemente por causa dos síncrotrons de terceira geração. Porque se eu vou num difratômetro convencional, eu não tenho um lambda grande, né? Consequentemente, um Q grande, eu não tenho uma estatística de fótons grande, eu vou estar bem limitado no resultado que eu vou obter. Então, o que aconteceu? Com o avanço da nanotecnologia, né, e esses materiais pequenos, desordenados, então a demanda por caracterizar, entender melhor como é que funciona a estrutura e a aplicação do material, e mais com o avanço dos síncronos, aí fornece. Eu posso variar minha energia nas linhas de luz, obter Qs grandes, né, e ter uma estatística de fótons grandes. Foi aí que a técnica começou a se popularizar. Então, você vê um avanço de PDF grande nos últimos 15 anos. Aqui, só para mostrar para vocês, um outro fator importante para esse experimento. Então, ele vai pegar todo o espalhamento que eu tenho entre minha amostra e o detetor. Então, esse aqui é um experimento que eu fiz no ano passado lá no SRF na França. Então, só para ilustrar para vocês, a linha de luz tem aqui, né, o meu feixe, os meus raios-x, a minha amostra está aqui nesse quadradinho, depois eu amplo aqui, né, porque eu fiz o experimento em situ. Então, tem um capilar aqui, onde eu coloquei o catalisador de níquel e óxido de nióbio. Fiz passar um gás aqui, eu estava estudando o processo de ativação desse catalisador. Embaixo tem um soprador de ar, que esquenta a minha amostra, funciona como um forno. E vem o raio-x, incide na minha amostra e na frente da amostra, aqui está mostrado de lado, mas eu tenho um detetor de ar grande. E aqui é o resultado que eu tenho. Saio do meu experimento com esse resultado. Então, e aqui eu vou ter um espalhamento. Gente, eu juro que eu fiz poucos slides, mas. Tá, então. Uma coisa importante. Eu vou ter o espalhamento da minha amostra, mas em tudo que o feixe também bateu, o feixe que espalhou pela amostra, vai estar tudo impresso aqui. Então, o que eu preciso medir? Tudo menos minha amostra, para depois fazer uma subtração. Porque senão eu estou levando em conta também todo o espalhamento que eu tenho do meu ambiente ali que eu medi. Tá? Então, é um experimento que você acaba realizando 2 vezes, um com a amostra e o outro sem a amostra. Mas com
tudo que você usou para medir a sua amostra. Basicamente isso. Vamos acelerar. Esse aqui foi um outro experimento que eu fui lá no EBS, também a mesma coisa. A amostra aqui no meio, o detetor de área, ele é bem grande, e uma cela de reação. Você pode fazer experimentos in situ. Esse aqui é meu mesmo dado, né, que eu mostrei lá no comecinho, ainda cru, ainda não fiz nenhuma modelagem, nenhum tratamento de dados, mas os difratogramas, né, obtido ao longo do aumento da temperatura e do tempo, e depois a função G de R por R aqui do material. Você pode fazer um experimento in situ também. As informações que você tinha do pico, isso aqui é também peguei da literatura, um resultado de PDF, e o pico informa. Então ele vai refletir a distribuição, reflete a distribuição das distâncias interatômicas aqui no material, ele corresponde diretamente ao comprimento de ligação das distâncias atômicas do material. Então, eu falei 2 vezes a mesma coisa. O que eu tiro da área do pico? Ela é proporcional, então quem perguntou da área do pico, ela é proporcional à abundância desses pares no meu material. Não níquel, a abundância deles ali. Largura do pico é o deslocamento relativo dos pares na formação desses pares. Então, né, mais ou menos, eu posso ter algumas variações desse comprimento ali, né, da distância interatômica. É isso que a largura do pico está refletindo. E é legal que quando você faz um experimento in situ, você medindo muito bem, você pode começar a ver se ele aumenta a largura ou diminui a largura e já inferir sobre propriedades estruturais do material. Nessas cujas distâncias corresponde aos pares atômicos vizinhos, aqueles que estão mais próximos, né? Curtas distâncias. Quando eu vou para longas distâncias, eu já estou indo ali para quase caindo fora ali do meu sistema que eu estou estudando. Então, é bem legal para quem faz experimento in situ, por exemplo, na área de catálise, a gente consegue, mais ou menos, saber, só pela modificação que está aqui, que eu já sei que são aquelas interações mais externas, a minha nanopartícula, por exemplo. Então, se eu estou oxidando, estou reduzindo, isso aqui vai ser bastante sensível. Eu já começo também a ter informações sobre a minha estrutura do material ao longo de um experimento in situ. Um exemplo para nanopartículas, e eu peguei da literatura também. Tem uma medida aqui, né, o difratograma dela, o PDF, uma sequência de amostras de ouro aqui. Vocês percebem que essa função aqui, ela também cai, né? Ela começa intensa e de repente ela cai. Com isso aqui, dá para eu inferir também o tamanho da minha nanopartícula, né? Aqui são as distâncias interatômicas ali dos mais próximos. À medida que vai caindo o meu sinal, eu já estou saindo do meu sistema. Então, só de olhar aqui e determinar mais ou menos aonde termina as minhas oscilações, eu posso dizer, as partículas ali estão em torno de 10, 12 anos de tamanho. Então, tá aqui, ó, só de olhar, ele já diz o tamanho da nanopartícula que ele tem. Outra coisa, eu posso fazer uma análise diferencial, que nem meu sistema. Meu sistema que era níquel, suportável em óxido de nióbio. Eu medi tudo junto, porque é o meu catalisador, mas se eu quero saber a informação do níquel, eu posso depois medir tudo menos o níquel e fazer uma subtração. E aí o meu resultado, eu estou estudando só o níquel. E aí, se me permite, tem tempo? 3 minutos. Vou mostrar isso tudo que eu mostrei para vocês. Então, o potencial da técnica, informações que se eu fizer uma boa medida, determinar minha função PDR, todas as informações que sem modelagem eu consigo já obter. Mas você pode ir além. Então, aqui para mostrar que não é uma técnica, vamos dizer, simples como eu mostrei. Se eu quiser tirar informações mais precisas e mais sutis da minha amostra, eu tenho um exemplo aqui na literatura e é claro, tudo depende do material que você vai estudar. Se você está estudando materiais mais simples, provavelmente é mais fácil obter as informações que eu falei até agora. Se é um sistema mais complexo, você precisa ir além. Aqui é um sisteminha de uma liga, paládio níquel, isso, paládio níquel. O que ele sabe? Um catalisador bom, tá? Se eu faço só paládio, ele funciona bem, mas quando eu ponho um pouco de níquel, ele funciona ainda melhor.
foi entender por quê. Então, mandando partícula pequena, aí fez lá a difração de raio-x, e ele consegue diferentes situações que ele podia, ele via que se eu fizesse todo o meu tratamento com oxigênio e temperatura, no final eu teria um resultado bom de catálise. Se eu fizesse, depois desse tratamento com oxigênio, uma redução, em algumas situações eu melhorava, e outras pioravam. Então, ele precisava entender muito bem a estrutura interna do material para relacionar com o dado de catálise. Fez isso de fração, mostrava muita coisa, o sistema multifase, depois vai formando uma outra fase. E aí ele fez o PDF, fez o refinamento usando o Monte Carlo reverso. E só para, já como resultado, ele chega naquele sistema multifases, mas ele consegue ver que ele vai ter sempre um sistema que vai estar mais... Ele tem um sistema binário, um que é rico em paládio, outro que é rico em níquel. E aqui não, ele chega num sistema já que ele é monofásico, que é uma liga, tá? De níquel-paládio. Os dois, na verdade, todos são ligas, mas esse aqui predomina paládio, esse predomina níquel, e esse aqui tem uma mistura mais estequiométrica dos dois. Então ele conseguiu, lá no primeiro estudo, saber, em função do tratamento que ele está fazendo no material, aonde ele consegue chegar no melhor material dele. Ele já tinha um resultado de catálise. Ele já sabia, então, como ele determina o tratamento. E aqui ele fez um outro estudo, já para saber exatamente qual a composição que ele deveria fixar no tratamento para poder ter um resultado de catálise melhor. Então, bom, muito rápido. Tudo isso foi a partir dos dados de PDF, fazendo essa simulação de Monte Carlo reverso. Não é um tratamento, você vê que é um artigo de alto fator de impacto, porque foi um estudo muito detalhado, muito bem feito, e demorou muito tempo, então o grupo tem experiência. Rapidinho, só porque tem um pessoal que estuda farma. Ai, gente, vocês adoraram, não foi? Não pode, Narciso. Bom, então a gente tinha atrasado 5 minutos no início, temos 4 minutos para uma outra pergunta. Se apaixonaram pela técnica. Não foi chorar, viu? Ah, eu sou eu falo demais. Ah, pode falar. Pelo que eu entendi, a referência do par pode ser de qualquer lugar, né? Você não tem um ponto de referência para medir a distância. Ou seja, uma partícula que eu tenho uma superfície de amortizada, por exemplo, tipo caroço casca, eu não vou conseguir separar e dizer quanto de casca eu tenho. Quanto de casca, Eu de espessura. Talvez, olhando só para os dados, porque você vai ter as distâncias interatômicas. O Dá que para é que separar está? a distância onde ela é do total e assim diretamente? Não, porque, por exemplo, onde é cristalino vai ser o parâmetro de rede. Onde é amorfo, ele já vai ter uma distância talvez diferente, pode ser conhecida. Eu não ouvi a pergunta, tá bom? Olha, vou pensar melhor na sua questão, e a gente discute, mas eu acho que assim, tem sistemas que cristalino é amorfo e é nítido. Você vai ter lá, você vai ter um histograma da distribuição desses pares atômicos. Quando é cristalino, coincide com os parâmetros de rede, por exemplo. Quando não é, você vai ter outras distâncias. E também pela abundância, né? Você, aí fazendo a análise integrada, você consegue determinar quanto daqueles pares eu tenho no meu material. Aí seja uma indicação. Tá bom? Essa seleção do que ele acabou de falar, não está nem aquele exemplo que você colocou das informações que se tira do background, como está lembrando, por exemplo, seria por esse caminho, se poderia investigar? No final, tá lá, todo esse espalhamento acontece, só que a gente acaba, como eu falei, joga para debaixo do tapete, isso não realça aí. Eu teria que selecionar essa região de background e analisar a sua era. Não é que eu só seleciono ela, eu meço as duas, vai estar lá, se é um material que é uma mistura, né, de cristalino com nanoestruturado. Você vai medir tudo junto e no seu sinal você vai ter tudo junto. Quando a gente vai lidar
refinamento líquido, você só está olhando basicamente o que é cristalino. Aqui não, a gente vai pegar toda a informação. Tem que voltar nos dois slides, só para ver o tipo da criativa lá. Ai, meu. Peraí, vamos rápido. O título daquele artigo já? O primeiro que mostrou que era Ó, só para o Narciso não ficar bravo, eu te dou. A apresentação para o site. Olha os dados inéditos ali, que eu ainda nem tratei. Não, o que a gente tinha combinado é que todas as apresentações da primeira semana a gente ia colocar lá na